E a responsabilidade do ex-presidente, governadora? Porque em vários momentos durante a campanha eleitoral, ele estimulava, né, a manifestação para que as pessoas reagissem, algumas postagens na internet. Também é algo que está sendo apurado, né? A responsabilidade de Bolsonaro nesses atos. A senhora acha que tem alguma responsabilidade? Eu acho que o presidente Bolsonaro poderia ter deixado um pouco mais claro o que ele queria, o que ele não queria. Isso teria nos poupado aqui no Distrito Federal de muitas coisas, entendeu? Mas é personalidade. O Bolsonaro sempre foi muito polêmico. Ele é uma pessoa que conseguiu juntar, e isso ninguém tira dele, no momento que a direita do Brasil estava toda dividida, juntar, eleger vários governadores, como nós que fomos eleitos aqui, entendeu? Então, assim, ele tinha uma forma muito própria dele de governar, de falar, né, às vezes, né, colocando frases assim que causavam polêmica, mas isso não é algo que é uma identidade dele, sabe? E eu acho que ele poderia ter falado alguma coisa assim, gente, sai daí, não fique aí, porque poderia ter evitado, pelo menos para mim, para o governador Ibanez, todo o sofrimento que nós passamos, entendeu? Mas é da personalidade dele, a gente fica julgando, mas talvez se a gente estivesse no lugar dele, pensando com as informações que ele tinha, não sei quais informações que ele tinha, mas é muito mais da personalidade dele, que sempre foi muito firme nas colocações e assim, muito mais polêmico, né? A senhora falou que o ex-presidente Jair Bolsonaro poderia ter deixado mais claro algumas coisas que ele queria. Como assim? A senhora pode explicar um pouquinho isso melhor? O que ele podia ter deixado mais claro? O que as pessoas no QG esperavam? As pessoas no QG esperavam um golpe militar. Era isso que eles pediam. Quando você deixa claro, olha, não terá golpe militar, a democracia não permite isso, nós vivemos uma democracia consolidada, entendeu? Então, assim, esse apelo, né, poderia ter sido assim, olha, ele poderia ter sido frontalmente, ele poderia ter confrontado as pessoas que estavam ali fazendo aquele apelo. Não lhe parece, governadora, que o apelo não veio porque o presidente queria uma intervenção qualquer? A senhora mesmo mencionou aqui, foi encontrada uma minuta de intervenção federal no TSE, lá na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Não lhe parece, a essa altura, que o Bolsonaro queria algum tipo de intervenção e por isso não fez o apelo? Pode ser, Josias, aí pode até ser, porque assim, tem um sentimento por parte do presidente Bolsonaro de retaliação. Ele foi retalhado em várias situações, que ele foi retalhado no judiciário, que ele foi retalhado por parte da imprensa nacional. Existe esse sentimento por parte dele, ou seja, ele não foi derrotado nas urnas, ele foi derrotado pelo sistema nacional. E ele sempre deixou isso muito claro, entendeu? Mas, assim, ele nunca deixou claro que ele queria o golpe e nunca deixou claro que não era para ter o golpe. Então, e ele é um líder, Josias. Não tem como falar que a senhora compartilha desse sentimento de que houve uma, por assim dizer, perseguição ao presidente que levou à derrota dele nas urnas? Eu acredito que o presidente, com a sinceridade dele de falar as coisas, a forma como ele se portar, ele atraía muitos inimigos que ele não precisava de ter, né? Assim, de tantos inimigos que ele conseguia atrair, às vezes com uma fala deslocada, com uma colocação, às vezes, um pouco fora da curva, entendeu? Então, eu acho que foi um confronto, né? Um confronto, às vezes, entre forças políticas, forças do Poder Judiciário, talvez naquela vontade que ele tinha de quebrar um sistema que existia de muitos anos né, e tentou mudar muita coisa, mas você não consegue mudar tudo que você acha, e no formato como que você acha, a gente vive numa democracia, não é imposição de força, é diálogo, né? Governadora, uma pergunta. A senhora estava falando que o ex-presidente precisava ter se posicionado um pouco melhor, falado, olha, pessoal, não vai ter golpe. A senhora é muito próxima de pessoas, a senhora tinha uma boa relação com o ex-presidente, é muito próxima de pessoas cuja palavra tem um peso muito importante para ele, como Arthur Lira e Ciro Nogueira. A senhora viu essas pessoas dando esse tipo de conselho para o ex-presidente Jair? Teve alguém que ele ouvisse, que chegasse e falasse, olha, Jair, o presidente, o senhor precisa ir lá e fazer isso? Ou ele não escutava ninguém, ou ninguém falou? Não, eu realmente não participei de nenhuma conversa nesse sentido com o presidente Arthur e com o presidente Ciro, né? A percepção, porque do presidente Bolsonaro e do nosso grupo, naquele momento que nós perdemos a eleição, foi de uma derrota, né? E
os políticos, eu como político, eu tenho que estar preparado para uma vitória e para uma derrota. É claro que uma derrota deixa a pessoa extremamente deprimida, e o presidente Bolsonaro achava que ele tinha se dedicado 4 anos, enfrentado grandes estruturas no Brasil para vencer corrupções, como ele sempre colocou e tal. Então ele se sentia assim, ele ficou muito deprimido pós-eleição, muito deprimido pós-eleição. E assim, perde a grande chance de levantar, perder e se levantar como uma grande figura de liderança para a direita. Né? Então, ele teve um momento que ele sofreu muito, e a gente acompanhou isso, né? Até porque eu tenho um carinho, um respeito muito grande pela Michelle, do sofrimento dele pós-eleição. Porque no coração dele, ele achava que ele tinha entregado a vida dele 4 anos, né, pelo Brasil, enfrentado grandes coisas e se sentia muito injustiçado, entendeu? Mas eu acho que isso está bem mais maduro hoje, no dia de hoje, no ponto de vista de você se reerguer e se reposicionar. A senhora acha que ele em algum momento pensou em um golpe mesmo? Tentou conversar isso com alguém? Oi? Eu não tive tempo de conversar com o presidente depois que ele perdeu a eleição. Eu até mandei uma mensagem para ele no zap dele querendo fazer uma visita. Né? Se vocês sabem disso, que vocês já me entrevistaram, eu nunca neguei a relação de carinho, de respeito que eu tenho, e sempre deixando claro que cada um tem um CPF, as pessoas têm a sua personalidade, a sua forma de trabalhar, mas ninguém pode ser desleal a ponto de ficar rejeitando pessoas que te deram apoio num momento importante, como o presidente Jair Bolsonaro deu apoio a mim e Ibanez na nossa campanha aqui. O que a gente coloca são questões pontuais sobre ter ou não ter se posicionado, fez ou não fez, falar ou não falar, dizer ou se calar, né, que são aí do comportamento individual do presidente Bolsonaro. A personalidade dele é uma personalidade forte. Você não consegue